algo que normalmente as pessoas confundem muito, assim, quando a constelação coloca, né, assim, que eu tenho que aceitar a família que eu pertenço, né, que eu tenho que amar pai e mãe, né, esse nível de aceitação e de amor não é que eu tenha que concordar num sentido assim que a atitude dos meus pais, da minha família, eu não tenho que aceitar isso enquanto uma forma de eu viver, né? Mas eu tenho que aceitar que eles são assim. E isso, gente, não é só com a família, é todo mundo. Uma das grandes dificuldades nossas é lidar com o diferente, né? Então, às vezes eu pertenço a uma família que tem valores, tem até sanidade que está diferente da minha. E isso pode inviabilizar que eu tenha um convívio muito perto, ou às vezes até que eu tenha um convívio com essa família. Eu gosto de dar um exemplo assim, até radical. Se eu tenho um pai ou uma mãe que é psicopata, né? Conviver com uma pessoa psicopata é insano, né? Ou conviver com uma pessoa que tem um nível de psicose alto e que não se trata, né? Até de, às vezes não precisa chegar a uma psicose, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um padrão narcisista perverso alto, é insano conviver com essa pessoa, porque ela está num grau de egocentrismo, ela não consegue ver que a diferença da necessidade do outro, ela não consegue ter um sentimento de empatia. Então, se eu for conviver com essa pessoa e eu concordar, amar esse comportamento dela, eu estou doente, né? Agora, o que é esse amor que a gente fala na constelação? Eu ter uma misericórdia se esse membro da minha família, principalmente se é meu pai e minha mãe, se ele tem esse comportamento disfuncional, se ele tem um adoecimento, porque tudo que nós formos olhar em termos de comportamento é doença, né? Freud falou algo que é muito verdadeiro: de perto ninguém é normal. Todos nós temos algum grau de neurose, de psicose, mas se eu venho de um pai ou de uma mãe que são muito adoecidos, para eu não ficar contaminado com essa doença, eu tenho que manter uma distância, mas eu tenho um lugar para eles no meu coração, de misericórdia, de compreensão, de gratidão, no sentido da gratuidade pela vida que eles me deram, mas não significa que eu tenha que concordar com os comportamentos deles. Não concordar não significa que eu tenha o direito, e às vezes a gente confunde até como se fosse um dever, de querer que eles mudem, de ficar tentando ensiná-los a ser diferente, né? Isso eu gosto de dizer assim, é jogar minha energia no lixo. Eu não tenho esse poder, né? Então, se eu tenho um pai, uma mãe, ou que seja um irmão, né? Mas principalmente o pai e a mãe, que eu vejo que estão muito disfuncionais e estão sofrendo, eu vou amorosamente manter uma distância, aquela distância que fique saudável para mim. Vamos fazer uma analogia: se eu tivesse um pai ou uma mãe que tem uma doença física transmissível, por exemplo, vamos imaginar uma tuberculose. Aí os médicos determinam, olha, não pode dormir no mesmo quarto, dependendo do grau você tem que usar máscara, tem que isolar, não é assim? Então, as doenças psíquicas, eu tenho que ver qual a distância necessária para eu não me contaminar com aquela doença, para que aquela doença não me faça mal, né? Vamos usar o exemplo da psicopatia, que é uma doença que quem tem na família um membro psicopata sofre horrores, porque o que move um psicopata é dar um golpe,
é lesar o outro, é montar armadilhas para o outro se dar mal, né? Assim, então eu tenho que estar diante dessa pessoa o tempo todo atenta, porque eu não sei a hora que pela doença dela, vamos dizer assim, um sintoma da doença dela, um germe da doença dela vai me atacar. Por exemplo, se eu sei que essa pessoa, se ela pegar um cartão de crédito, ela vai usar meu cartão de crédito de uma forma, né? Quer dizer, só de usar já está errado, né? Vai roubar minha senha e vai usar. Então, eu tenho que ter a autorresponsabilidade de não deixar isso perto dessa pessoa, porque ela vai fazer, ela é doente, né? Então, essa questão de ficar perto da família, eu tenho que ver o tanto que é saudável para mim. O que faz a diferença é eu parar de julgar. Eu não posso ficar perto dele porque olha só o absurdo. Olha só, não tem como. Não sou eu que não quero ficar perto, ele que não muda, né? Então, se eu faço isso, eu estou num comportamento arrogante e até por trás dessa arrogância, eu estou querendo justificar a minha culpa de que por que eu não quero ficar perto, né? Eu não tenho culpa, é uma realidade, né? Ao contrário, eu preciso de ter humildade e força de manter distância, de dizer não, né? E ao mesmo tempo ter humildade e força de às vezes precisar me colocar em aparatos como a gente faz aqui, né? A coluna de luz, a esfera de luz dourada, para eu aproximar de situações que me adoecem. E junto com isso, eu preciso estar me trabalhando para entender o que eu tenho para aprender por ter nascido nessa família que eu tenho dificuldade de aproximar. Por que pelo campo eletromagnético que a gente vê aqui, que por ressonância eu fui atraído? O que eu tenho para aprender com essa família? Ou até eu posso, nem preciso chegar nesse ponto, o que eu tenho para aprender, por que eu fui atraído, qualquer que seja a minha realidade, eu posso olhar para essa realidade como um processo de aprendizado. Porque o tempo todo a vida nos convida a aprender com ela, né? Então, a família que eu vim é o maior campo de aprendizado, né? Mas eu preciso ressignificar essa ideia de que eu tenho que ficar bem com essa família dentro de um modelo romântico que é ter uma relação amigável, que é gostar de ficar junto, né? Na grande maioria das situações, principalmente nós que buscamos ajuda, é porque tem algo que a gente está precisando ressignificar.